Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação no livro dos Salmos traz uma grande oportunidade para aprofundar o relacionamento com Deus. O livro dos Salmos é como se fosse um manual para a nossa vida. Ele foi escrito por vários autores ao longo de vários anos, onde cada autor falou a respeito do seu relacionamento com Deus. Cada um deles passou por um momento da sua vida que procurou a Deus e recebeu uma orientação, uma resposta que veio da parte de Deus. Por isso que os Salmos trazem essa oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque meditar nos Salmos é meditar nos dramas, nos sofrimentos, nas alegrias, nas circunstâncias da vida que nós todos enfrentamos. Quando você lê o livro dos Salmos, ele começa dizendo como você vai ser bem-sucedido. Ele fala no Salmo de número 1 que se você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite e colocá-la em prática, você é comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e cujos frutos são dados na estação própria. Significa que quando você medita na lei de Deus, você fica conectado diretamente com a fonte, que é o próprio Deus, que vem como a fonte que traz um ribeiro de águas. Um ribeiro de águas fala a respeito da limpeza do nosso coração. Sabemos que da mesma forma como um ribeiro de águas limpa a sujeira por onde ele passa, o nosso coração recebe a purificação dos nossos pecados quando meditamos na lei de Deus. Da mesma forma, temos a nossa alma alimentada, nossa alma sedenta de salvação, fé, renovação, restauração, paciência. Quando esse ribeiro de águas passa pela nossa vida, que é a palavra de Deus, nós recebemos essa renovação diária. Por isso, o texto fala que é como uma árvore cujas folhas não secam. Quando fala que ele dá o seu fruto na estação própria, significa que seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até na morte, sempre vamos dar os frutos que Deus deseja que venhamos a dar. Mesmo depois da nossa morte, vamos receber a vida eterna e estarmos para sempre com Deus, dando o fruto da salvação, quando nós estamos conectados com Ele. Agora, o Salmo de número 1 termina dizendo que os ímpios não são assim. Eles são comparados à palha que é espalhada pelo vento. Significa que a vida que os ímpios levam é uma vida sem um direcionamento, sem um propósito. E quando eles morrem, eles não entram nos céus porque eles escolheram seguir por caminhos de impiedade, por caminhos de maldade. Então, o Salmo de número 1 começa trazendo orientação sobre como ser bem-sucedido. Depois você vai lendo vários salmos, até que quando você chega no Salmo 150, está escrito que todo ser que respira louve ao Senhor. O Salmo 150, que termina o livro dos Salmos, traz uma conclusão de que devemos louvar a Deus, porque ao longo da leitura dos Salmos, nós vamos aprendendo que se você está cercado por inimigos, Deus não deixa você ficar com insônia. O Salmo de número 3 fala isso. Como se tem multiplicado os meus inimigos, mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou.
Quando você estiver em angústia, Ele está perto de você. O Salmo de número 4 fala: Na angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu largueza, mais alegria do que quando os meus inimigos estavam com muito vinho e com fartura de trigo. O Salmo 42 fala: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 nos ensina que quando estamos abatidos por alguma circunstância da vida, nós não precisamos permanecer nesse estado, porque o Senhor está conosco e Ele vai trazer uma saída, e Ele sempre traz uma saída. No Salmo 8, nós aprendemos que muitas vezes pensamos que ninguém se importa conosco, mas o Salmo de número 8 fala: Quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Um pouco menor do que os anjos o fizeste. Porém, deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Tudo o que foi criado para o ser humano. Então, quando somos tentados a pensar que ninguém se importa conosco, o Salmo de número 8 nos faz entender que Deus criou todas as coisas e deixou para nós, revelando que Ele é um Pai que ama a cada um de nós. Então, nesse Salmo de número 8, entendemos, Deus me ama, Deus está comigo, Deus veio antes de tudo e preparou tudo para que eu pudesse desfrutar da amizade com Ele. Na hora da enfermidade, o Salmo 38 lembra que o Senhor está conosco quando estamos acamados. Ele não deixa o aflito no seu leito de dor sem estar perto. O Salmo de número 6 também fala isso, o Salmo de número 32 também. Na hora da morte, quando parece que tudo acabou, quando parece que não existe mais esperança, o Salmo 90 fala que nós somos de fato como a erva do campo, que nasce, floresce, seca-se e é arrancada e lançada nos fornos para ser queimada. Mas para o Senhor, 1000 anos são como a noite que passou. Ele é de geração em geração, e todos aqueles que estão com Ele vão morar com Ele na eternidade. Então, mesmo diante da morte, quando nós estamos conectados com Deus, temos a certeza de que estaremos com Ele para sempre na eternidade. O Salmo 116, no versículo 15, diz que, para o Senhor, a morte dos seus santos é valiosa. O texto diz: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Esse texto revela que quando um santo, alguém que está ligado a Deus, vai dessa vida, Deus recebe esse santo com alegria nos céus, porque ele tem a eternidade para todos aqueles que o amam e que o seguem. Portanto, o livro dos Salmos nos mostra que Deus está conosco em todo o tempo. Talvez você esteja numa situação de angústia hoje, mas Deus manda dizer a você que o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aí pertinho de você. Ele está aí do seu lado, vendo tudo que você está passando. E nesse mesmo Salmo 46, no verso 10, está escrito assim: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, eu continuo sendo Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso significa que Deus ainda vai manifestar o poder dele sobre você
E você vai poder ainda cantar e dizer: eu passei por uma situação difícil, mas o Senhor me cuidou. Lembre-se do Salmo 23, o famoso Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar o amor, a graça, a força, a paciência, a proximidade de Deus perto daquilo que você precisa, perto para resolver e ajudar você a superar esse desafio. O Senhor está perto, mais perto do que você imagina. Confie nele, porque ele está contigo. Hoje vamos ler o Salmo 137. O livro de Salmos, como nós já falamos, tem 150 textos, então ele nos traz a chance de ficarmos 150 dias com Deus. Isso cobre praticamente a metade do ano. Se lermos o livro de Salmos 2 vezes por ano, teremos 300 dias de relacionamento diário com Deus. Então hoje estamos no dia 137, chegamos no Salmo 137. Você está vendo o capítulo 137, mas o livro de Salmos não tem capítulo porque cada salmo foi escrito em uma época diferente. Depois o povo de Israel fez a reunião dessas orações e formou o livro dos Salmos, que cada um deles revela o que aquele salmista enfrentou e teve a sua comunhão com Deus, fazendo a sua oração, trazendo a sua instrução, como o Salmo de número 1, que traz uma instrução sobre como ser bem-sucedido, que trouxe o seu louvor. Existem salmos de louvor a Deus, como o Salmo de número 100, que fala: cantai, celebrai com júbilo ao Senhor. Também o Salmo 136, que nós lemos, fala que a benignidade do Senhor dura para sempre. Então são salmos que falam a respeito da bondade de Deus. Então, quando falamos de um salmo específico, devemos falar no singular. Salmo e número 137. Então, Salmo de número 137 nos traz a lembrança, a história do povo de Israel quando eles foram levados como escravos para a Babilônia. O povo de Israel ficou como escravo na Babilônia durante 70 anos. E durante esses 70 anos em que eles foram escravizados, muitas vezes o povo da Babilônia pedia para que eles, como escravos, cantassem algumas canções de Jerusalém. É aquela questão de curiosidade. Você tem um escravo que veio de outras terras, então eles pediam que eles cantassem algumas canções de Jerusalém. Mas o salmista aqui, que está no cativeiro, ele fala da tristeza que ele sente por estar longe de Jerusalém e da amargura que o povo de Israel estava passando nesse cativeiro. E esse Salmo 137, ele é um salmo imprecatório. O que significa salmo imprecatório? É um salmo que tem um conteúdo de raiva, um conteúdo de desabafo, onde o salmista coloca no papel aquilo que ele está sentindo no coração, desejando até mesmo a vingança e a morte daqueles que são os seus perseguidores. O Salmo 137 está aqui na Bíblia para mostrar que nós passamos por momentos da vida em que nós não conseguimos desejar o bem daquele que nos faz o mal. Vamos ler aqui o Salmo 137 para entender isso. Versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então veja, ele fala, nós estamos juntos aos rios da Babilônia. Eles estavam escravos. Nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde as pessoas adoravam a Deus. Então ele está aqui dizendo, está lembrando, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Versículo 2, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então lá em Jerusalém, eles tinham seus salgueiros
e eles penduravam as harpas para louvar a Deus lá. E ele está agora se lembrando do tempo em que eles podiam estar reunidos no meio daquele monte para adorar a Deus. Versículo 3: Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então veja, ele está dizendo, o povo da Babilônia dizia para eles: cantem para nós, cantem alguma canção de Sião, da terra de vocês. Versículo 4: Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então nós vemos que o contexto é esse, um contexto de tristeza, onde eles estão lembrando da sua terra e dizendo: como que vamos cantar se estamos em terra estranha, se não estamos na nossa terra? Agora o versículo 5 e o 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Então, aqui nos versículos 5 e 6, o salmista está dizendo: como eu amo a minha terra, como eu amo o meu povo. Se eu esquecer de Jerusalém, então que a minha destra esqueça da sua destreza, ou seja, que a minha força, que a minha mão direita, que simboliza a minha força, que a minha força esqueça que Jerusalém é uma terra muito boa. Versículo 6: Apegue-se minha língua ao paladar, ou seja, que eu fique com a minha língua amarga, que eu não tenha condição de experimentar o sabor dos alimentos, se eu não preferir Jerusalém mais do que a minha alegria. Agora, versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. O versículo 7, ele está falando a respeito de Edom. Edom era um povo que ficava próximo da região de Jerusalém. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém e matou os judeus e levou eles como escravos para a Babilônia, os filhos de Edom, que era um povo vizinho, aplaudiram e eles deram risada, dizendo assim: arrasem, arrasem, arrasem essa cidade. Então, aqui no versículo 7, o salmista está fazendo uma oração para que Deus faça justiça com os filhos de Edom, porque quando eles viram que a Babilônia invadiu Jerusalém, eles não ajudaram o povo judeu. Eles aplaudiram e apoiaram a Babilônia. Então, 7 é: lembra-te, Senhor, do que os filhos de Edom fizeram. Dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. No dia de Jerusalém é o dia em que Jerusalém foi invadida. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia da invasão, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. É um pedido de justiça. É um pedido de: lembra do que eles fizeram, Deus. Agora o versículo 8. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Aqui o versículo 8 e 9 nós vemos um tom de violência, a mágoa, o ódio, a raiva do salmista. Ele está dizendo: ah, filha da Babilônia, ou seja, que você que é a Babilônia, que vai ser assolada. Então ele está dizendo o do desejo dele, de que a Babilônia seja assolada, seja destruída pelo mal que eles fizeram com Jerusalém. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Ou seja, ele está dizendo: eu apoio quem destruir a Babilônia. E versículo 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Ele está dizendo assim: feliz
aquele que pagar, retribuir o que vocês fizeram com os nossos filhos. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles mataram as crianças também. Então no 9 ele está dizendo: feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Feliz aquele que também matar os filhos dos babilônios, para que eles recebam o castigo, para que eles sofram a mesma coisa que eles fizeram que nós sofrêssemos quando eles invadiram nossa terra. Então o Salmo 137 mostra claramente que nós, como seres humanos, passamos por momentos em que ficamos muito machucados, e quando estamos muito machucados, podemos falar para Deus em desabafo aquilo que nós carregamos em nosso coração. O Salmo 137 é um salmo imprecatório, que deseja vingança, que mostra raiva, que mostra ódio. E os salmos imprecatórios estão na Bíblia para mostrar que Deus ama quando nós somos sinceros com Ele. Deus não gosta quando não somos sinceros. O salmista poderia dizer assim: Deus fala que nós temos que perdoar e amar o próximo. Então ele poderia fazer uma oração assim: Deus, abençoa os babilônios, porque o meu coração perdoa todos eles. Deus, o meu coração entende tudo isso perfeitamente. Mas, ao contrário disso, ele vai e fala: Deus, eu sei que o Senhor nos ensina a amar, mas o que eu sinto agora é isso. Eu estou aqui escravizado na Babilônia, eles estão nos destruindo, eles estão nos maltratando, eles estão nos perseguindo, e o que eu desejo é que exista justiça, que tudo o que eles fizeram, eles recebam, e que o sofrimento que eles nos fizeram passar, que eles também passem, porque o que eles fizeram foi injusto. Então Deus aceita quando nós fazemos a nossa oração com sinceridade e quando nós deixamos que a vingança pertença a Deus. Um outro ensinamento do Salmo 137 é que ele coloca a questão diante de Deus. Ele fala: o Senhor é que sabe como resolve essa situação, como realiza o seu castigo, como dá a retribuição para aqueles que fazem o mal. E só para terminar aqui o Salmo 137, quando você lê a Bíblia conta que depois desse tempo que o povo de Israel ficou escravizado, veio uma outra nação, a Pérsia, que destruiu os babilônios e eles receberam todo o mal que eles fizeram para o povo de Israel. Então, não foi necessário que Israel fizesse nada. Deus levantou uma outra nação que retribuiu para a Babilônia todo o mal que eles fizeram. E você sabe que hoje a Babilônia não existe, mas o povo de Israel continua existindo. E isso nos traz um ensinamento. Aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre, mas aqueles que confiam na sua força e no seu braço acabam desaparecendo. Portanto, confie no Senhor e seja sincero, e não tenha dúvida de que aquele que fez o mal a você será retribuído pelo Senhor. Mas não carregue no coração o sentimento de vingança. O Salmo 94 fala que a vingança pertence somente ao Senhor. Então, tenha confiança no Senhor de que os seus perseguidores receberão o devido castigo da parte do próprio Deus no tempo certo. Deus abençoe a sua vida. Seja sincero com Deus. Talvez você esteja como o salmista que escreveu o Salmo 137, com muita mágoa e raiva de alguém. Desabafe. Fale com Deus. O desejo que eu tenho, Deus, é que essa pessoa morra. Esse é o desejo que eu tenho, porque é só o que eu consigo sentir agora. Mas eu peço que o Senhor trate o meu coração, eu peço que o Senhor me corrija, eu peço que o Senhor me purifique, eu peço que o Senhor me limpe de todo o mal que eu estou carregando agora.
Deus vai ouvir a sua oração e vai recebê-la porque você está sendo sincero, porque você está sendo sincera, está sendo transparente diante de Deus e pedindo ajuda dele. E não se preocupe, porque no tempo certo, o mal que lhe foi feito tornará para aquele que o fez. Porque o Senhor é justo e ninguém escapa dos olhos dele. E ele cuida de você como a menina do olho dele. O Salmo 17, no verso 8, fala isso. Ele sabe de tudo o que aconteceu e ele é o justo juiz. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Agora quero fazer um convite para você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que você receba a vida eterna, que é morar para sempre com Deus depois da sua morte, você precisa receber a Jesus. Só Jesus pode levar as pessoas até Deus. Muitos dizem que subir até Deus é como uma montanha. Você pode escalar em vários lugares diferentes. Mas a verdade é que você chegar até Deus é uma escada estreita. Só aqueles que sobem por essa escada podem encontrar a Deus. E essa escada é Jesus. Quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você sobe nessa escada e se torna filho de Deus. Você recebe o perdão dos pecados, se torna filho de Deus e recebe como presente o Espírito Santo para te ajudar nessa vida e a vida eterna depois da morte. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e faça uma oração comigo agora, dizendo que você quer Jesus na sua vida e receber essas bênçãos sobre você. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz filho, filha de Deus. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até o Senhor. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você recebeu a Jesus, procure uma igreja em que você se sinta bem e onde você escute que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Jesus está vivo, ele ouve todas as nossas orações, ele intercede diante de Deus por nós e ele tem poder para nos ajudar nessa vida, dando o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo vai falar com você com uma voz interna. Quando você estiver no caminho errado, ele vai tirar a sua paz e te trazer inquietação. E quando você tiver dúvidas, ore a Deus e peça: Espírito Santo, me mostra o caminho. E aguarde um tempo em silêncio depois da oração. E você vai ouvi-lo falando internamente com você. Faça isso e você vai achar as respostas que ele tem para você. Leia a Bíblia, porque Deus fala conosco pela leitura da Bíblia. Nas situações do dia a dia, ele nos faz lembrar dos textos que ele quer que venhamos aplicar em cada situação. E você já está com o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Quando você falecer, partir dessa vida, você vai estar com ele, se você caminhar com ele por essa vida toda, andando todos os dias no direcionamento dele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra a importância da sinceridade com o Senhor. Fala a respeito da verdade, e nós queremos confessar os nossos pecados e pedir que o Senhor venha nos limpar de toda mágoa, raiva, ódio, rancor, ressentimento, que os nossos corações sejam limpos e que nós possamos ser curados das nossas dores e feridas, daquilo que passamos e que possamos seguir com o coração tratado pelo Teu Espírito Santo para herdarmos as recompensas da paz, da alegria, da satisfação, da felicidade de termos o Senhor conosco.
Confirma, meu Deus, essa bênção sobre o nosso dia hoje e sempre, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você lembrou que está magoada, ferida, que precisa de um tratamento espiritual, que precisa desabafar com Deus e limpar o coração. Não deixe essa pessoa dessa forma, carregando esse peso, mas compartilhe essa mensagem para que essa pessoa ore a Deus e receba a paz e receba a renovação, a restauração da alegria que vem de Deus. E se você ouviu essa mensagem até aqui, ainda não recebeu a Jesus, volte no vídeo, receba Jesus. Você não sabe quando ele volta para você. Muitas pessoas pensam, ele vai voltar no futuro. Ele pode voltar agora. Basta acontecer alguma coisa com a nossa saúde, perdermos o nosso fôlego de vida, e ele voltou para nós. Portanto, não sabemos do dia de amanhã. Aceite a Jesus agora. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou também de alguém que ainda não recebeu a Jesus, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa escute o apelo e aceite a Jesus, para que ela se salve e tenha a vida eterna com Deus. Amém e amém.